Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É o momento em que deixamos Deus nos falar. Deus nos fala através da palavra sagrada. Palavra que foi inspirada para os escritores escolhidos por Deus. Liturgia de 20 de fevereiro de 2022. Eu vou transmitir agora, então, essa liturgia de forma que todos possam tomar conhecimento e praticar a palavra. 20 de fevereiro, domingo da 7ª semana do tempo comum, a cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio e a 3ª semana do Saltério. Antífona da entrada. Confiei, Senhor, na vossa misericórdia, meu coração exulta, porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Salmo 12, versículo 6. Oração do dia. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículos do segundo, 7º ao 9º, 12 ao 13, 22 a 23. Naqueles dias, Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zif. Vinha acompanhado de 3.000 homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Zif. Davi e Abisai dirigiram-se de noite até ao acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança à cabeceira, fincada no chão. Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. Abisai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada, e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: Não o mateis, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Então Davi apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saul e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo sono que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, ao longe, deixando um grande espaço entre eles. E Davi disse: Aqui está a lança do rei, venha cá um dos teus servos buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade. Pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 103, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 8º, 10º, 12 ao 13, refrão 8º-A. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Repitamos. Aliás, o refrão é apenas: o Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores.
O Senhor é bondoso e compassivo, pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso e compassivo. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. Repitamos: o Senhor é bondoso e compassivo. Segunda leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 45 ao 49. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro, não o homem espiritual, mas o natural. Depois é que veio o espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, tais são os terrestres. E qual é o homem celeste, tais serão os celestes. E como já trouxemos a imagem do terrestre, traremos também a imagem do celeste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deixa eu iluminar mais um pouco aqui, porque a iluminação está fraca, né? Vamos melhorar um pouquinho aqui. Perdão aí, é uma transmissão que eu faço quase praticamente ao vivo. De vez em quando dá um probleminha. Vamos aclamar o Evangelho agora, a aclamação ao Santo Evangelho, com um pequeno texto de João, capítulo 13, versículo 24. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem, agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 27 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: a vós, porém, que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Falai bem dos que falam mal de vós e orai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. E se alguém tomar o teu manto, deixa levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar do que é teu, não peças de volta. Assim como desejais que os outros vos tratem, tratai-os do mesmo modo. Se amais somente aqueles que vos amam, que generosidade é essa? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se amais o bem somente, aliás, retificando, e se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que generosidade é essa? Os pecadores também agem assim. E se prestais ajuda somente àqueles de quem esperais receber, que generosidade é essa? Até os pecadores prestam ajuda aos pecadores para receberem o equivalente. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e prestai ajuda, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso.
Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante será colocada na dobra da vossa veste, pois a medida que usardes para os outros servirá também para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é uma reflexão do Evangelho, escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Sereis filhos do Altíssimo, é o título da reflexão do Santini. Retirada de Lucas, capítulo 6, versículos de 27 a 38. É costume falar em abraços cordiais e ódios figadais. O amigo é do coração, cordial. O inimigo é do fígado, figadal. Amamos com o coração, odiamos com o fígado. Há pessoas amorosas e tipos biliosos. E se examinamos a anatomia do tronco, vemos o coração a poucos centímetros do fígado. Amor e ódio parecem vizinhos de quarto. Se por um lado este evangelho nos apresenta algo exclusivo da mensagem cristã, amar os inimigos, nem por isso deixa de gerar reações de desconfiança, será mesmo? Ou de reservas? Não é bem assim. Essa história de oferecer a outra face tem cada vez menos simpatizantes. E bem poderíamos tomar a tesoura e recortar esta página do Evangelho como imprópria ao nosso tempo, mas teríamos de jogar no lixo, igualmente, o exemplo de Jesus crucificado, Lucas 23, versículo 34, e de Estevão lapidado, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 60, quando rezaram: perdoai-os, eles não sabem o que fazem. A palavra amigo vem do verbo amar, da mesma família de amável, amistoso. O termo inimigo traz o prefixo de negação, in, denotando a ausência do amor. Pena que se pense em amor apenas em termos de sentimentos, simpatias, identificação, excluindo de todo a participação da vontade, da compaixão e da misericórdia. Ora, o cristão é interpelado a amar por outros motivos. Não é mera questão de simpatia ou aversão. O cristão ama porque foi amado. Daí a lição de Jesus ao afirmar que assim, isto é, deste modo, seremos filhos de Deus, ou seja, da mesma raça e com as mesmas atitudes. O cristão entreviu o amor de Deus, ele acreditou nesse amor, abandonou-se a esse amor, ele sabe o que significa a misericórdia e ter sido renovado por ela, recriado até o mais profundo de seu ser. Ele era pecador, com uma dívida impagável diante de Deus, mas subitamente, antes mesmo de se dar conta, encontrou-se nos braços da misericórdia. Estas palavras são do abade trapista André Luff, mas têm ressonâncias profundas na pregação dos apóstolos. Vamos ver o que São Paulo diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8. Ora, se fomos perdoados sem nenhum merecimento de nossa parte, por que iríamos esperar que o inimigo merecesse nosso perdão? Sem a moeda do perdão dado, jamais reduziremos a dívida do perdão recebido. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Tu és bom, Senhor, e pronto a perdoar. Salmo 85, Salmo 86, versículo 5. Vamos agora ao Santo do Dia, um texto do Padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreve para o site a12.com. Eu, da minha parte, deixo para vocês utilizarem livremente os textos e imagens que estão dos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no Instagram Paulo Roberto Maciel 6/.
Temos o canal no YouTube, falei, Paulo Roberto Maciel Maciel. 20 de fevereiro é dia de Santo Eleutério. Localização Bélgica. O nome de Santo Eleutério significa libertador. Assim, Eleutério, ao viver inteiramente para Cristo, conseguiu ser instrumento de libertação de erros e pecados para muitos. Viveu por volta do ano 470 em Tournai, região onde hoje está a Bélgica. Conta-nos a história que, quando menino, ele ouviu a profecia de que seria um bispo. Eleutério respondeu o chamado vocacional e entrou para a formação que o encaminhou ao sacerdócio e, mais tarde, à ordenação episcopal. Eleito como primeiro bispo de Tournai, Santo Eleutério foi um grande desbravador da fé que deu seu sangue por amor ao rebanho. Santo Eleutério trabalhou arduamente para organizar a construção de igrejas, incentivar vocações, formar o clero, enfim, tudo o necessário para lidar com a recém-nascida diocese. Grande pacificador, Santo Eleutério conviveu em meio a grandes conflitos, por isso, ao lidar com um povo de índole guerreira, teve que esforçar-se para levar a paz de Cristo para tantos corações. Promoveu uma sólida evangelização a fim de que o evangelho fosse entendido como estilo de vida para o povo. Zeloso, perseverante, homem de oração, combateu as heresias e batalhou para o resgate de muitos pagãos. Santo Eleutério doou a vida em favor do povo. Foi martirizado no ano 532. Reflexão. Santo Eleutério, de caráter bem formado, e no exercício prático do sagrado magistério, fez a obra da redenção ser conhecida pelo povo. Cristo morreu para a salvação de todos os homens. Não devemos, portanto, julgar os mais ricos, os pobres e nem mesmo os pecadores. Devemos condenar as más atitudes, os maus exemplos, mas nunca condenar aqueles que praticam tais danos, pois Deus é fiel e justo e só a Ele cabe o julgamento. Nossa missão aqui na terra é praticar boas obras e, com isso, com o nosso exemplo, quem sabe, converter quem pratica a iniquidade. Cristo não veio para salvar os justos e sim os pecadores. Portanto, enquanto navegamos no mar da vida, tenhamos a consciência de que estamos todos na mesma embarcação, implorando a misericórdia do Senhor. Oração, rezemos. Amado Pai, Deus uno e trino, que escolhestes São Eleutério para o pastoreio dos fiéis, ajudai-nos a descobrir e viver nossa vocação, dedicando nossa vida ao serviço dos mais necessitados. Pedimos isso em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, significa Deus onipotente. Ele proverá, se for para o seu bem, aquilo que você pede. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, significa vinde, Senhor Jesus. Senhor, vem, vem, Senhor. Os protestantes ou evangélicos dizem Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa, somos todos irmãos e cristãos, e o significado é o mesmo. Um dia Jesus vai voltar, será o juízo final, o fim da história, a parousia, o julgamento de toda a humanidade, julgamento universal. Jesus, o juiz pleno. Ele só nos pede que nos arrependamos dos nossos pecados. Primeiro pede que não pequemos, mas se pecarmos, que nos arrependamos. Senhor, perdão pelos nossos pecados, do pensamento, das ações e das omissões. Perdão, Senhor. E um dia, quando Ele voltar, nos dará a vida eterna, quando viveremos como anjos para toda a eternidade.